Está chegando a hora. Atlético e Flamengo se enfrentam no jogo que foi adiado. Para o Galo é vencer ou vencer. Alerta geral. Cruzeiro, que já foi líder, hoje está mais perto do Z4 que do G4. Futebol e arte. Artista plástico da capital faz painel gigante com ídolos do Galo. Que golaço! Golaço! Muito boa tarde, galera. Golaçou na área. Éder Aleixo, muito boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, galera. Nossas assistentes de palco também estão aqui prontíssimas, a Fernanda, a Patrícia, a Luana. E claro, não pode faltar o som da banda Golaçou. Ó, agora não tem mais jeito, hein? Amanhã o Atlético vai enfrentar o Flamengo no jogo adiado, aquele de forma polêmica da 14ª rodada. Depois da partida, esse papo de um jogo a menos vai acabar, gente. Agora é vencer ou vencer. É quarta-feira, hein? Dessa vez, além de marcado, está confirmado. Tem partida importante. Demorou, mas chegou. Enfim, o Flamengo e Atlético adiado da 14ª rodada vai acontecer. E no momento em que o Galo precisa de mais a vitória para diminuir a diferença para o líder Fluminense, que hoje é de 4 pontos. Se a gente quer ainda tá na briga ali bem direta com o Fluminense, essa é a oportunidade de ganhar. É claro que todo jogo é uma pressão, mas nessa a gente, nos nossos cálculos, a gente teria que estar um pouco na frente para poder buscar uma vitória e estar um pouquinho na frente. Mas isso não aconteceu, é a gente buscar, a gente tem total condições de chegar no Rio de Janeiro e sair com os 3 pontos. Você já viu que o Jô participou da entrevista coletiva, né? Ele está recuperado de contusão. Já fiz os treinamentos, fiz hoje, me sinto bem, me sinto confiante, agora é só esperar a oportunidade novamente para poder jogar. E quem está mesmo garantido é o lateral direito Marcos Rocha. Ele cumpriu suspensão contra o Grêmio. Espero que a nossa equipe possa jogar bem, possa conseguir esses 3 pontos. E é lógico, espero que não possa fugir da minha característica, que é estar sempre ajudando ao ataque. O lateral esquerdo Júnior César, emprestado pelo Fla, por força de contrato, pode não enfrentar o ex-clube. O meia Bernard está suspenso. E Ronaldinho Gaúcho joga. Só que o reencontro com o Flamengo deve ser meio tenso. O Ronaldo tem 32 anos, é um jogador experiente, né? Eu acho que passou por uma situação dessa quando ele jogou o Flamengo contra o Grêmio. Sabe muito bem lidar com isso. E eu acho que o grupo todo tem que tentar blindar ao máximo ele para poder ele se sentir bem, como ele está se sentindo bem. E a gente deixar um pouco dessa rivalidade entre Flamengo e Ronaldinho de fora, que a gente sabe que a gente está brigando pelo título. Eu acho que ele vai tirar isso bem tranquilo. É quarta-feira, hein? E ela promete. Éder, tô achando que muito mais do que os jogos contra candidatos ao título e tal, essa partida contra o Flamengo é a partida do ano pro Atlético, né? Por causa de tudo isso envolvido. Letícia, vamos ver se valeu a pena esperar esse jogo, né? Porque faz tempo, né, que foi adiado esse jogo. Agora, é um jogo difícil, sem dúvida, é um clássico brasileiro. O Ronaldinho, falando do Ronaldinho, a gente falar em relação ao jogo lá da torcida do Flamengo, ele vai superar isso, sabe com o quê? Com a humildade que ele tem. É um jogador muito humilde, um jogador muito habilidoso. Você vê a alegria dele para jogar. O lance do último jogo dele aí, pegou a bola no meio campo, dentro do campo do Atlético, levou, tocou para o Guilherme não fez o gol. Então, eu acho que isso tudo vai ajudar o Atlético, porque o Ronaldinho está numa fase muito boa, e isso aí, os próprios jogadores disseram aí que blindar o Ronaldinho, não precisa nem disso, ele vai jogar, e eu quero ver o gol de falta ainda que não veio, né? Tá aí, Ronaldinho, pedido do nosso homem bomba, hein? E você que está em casa, faça o programa junto com a gente. Você pode participar por meio das mensagens de celular. É muito fácil. Você escreve a palavra Golaçou sem acento, coloca as suas ideias na sequência, manda para 72250 e espera um minutinho que a sua mensagem aparece aqui na nossa telinha. E agora vamos ao vivo para o estúdio da Rádio Esportes FM 94.1 para conversar com o narrador e apresentador Everton Guimarães. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Letícia. Alô, Éder. Alô, Golaçou. Ainda sobre essa questão do jogo de amanhã contra o Flamengo, Letícia. O Flamengo tem história, o Flamengo tem rótulo, o Flamengo tem uma tradição muito grande, mas dentro de campo, com todo respeito, o time tá uma baba. Então o Atlético tem que encarar, ir para cima e ganhar esse jogo. Qualquer resultado, se não uma vitória, não interessa ao Atlético. Só resta ao Atlético vencer o Flamengo amanhã. E quem tem que se preocupar é o Flamengo.
a posição na tabela do Flamengo e a posição na tabela do Atlético mostram de fato quem tem que se preocupar. O Flamengo é que tem que se preocupar com o Atlético. Um detalhe, Ronaldinho Gaúcho não sentiu a pressão no jogo de Porto Alegre contra o Grêmio e acho que amanhã também no Engenhão, que não tem pressão, no Engenhão também não vai sentir a pressão da torcida do Flamengo não, Letícia. Everton, me conta uma coisa, desde o adiamento dessa partida, o que você pode avaliar da evolução do Atlético e do Flamengo? Assim, você acha que isso, o fato de ter adiado, ajudou alguma das equipes? Como é que você enxerga isso daí? Bom, na oportunidade, o Flamengo se encontrava numa situação pior. Então, se o Atlético tivesse sequência naquela rodada, dando sequência à competição, fatalmente teria sido mais fácil. Agora, o Flamengo se remontou, o Dorival chegou, está acertando algumas peças, mudou a equipe para amanhã. Uma delas, a entrada do Léo Moura no meio-campo, que deve dar um pouco de mobilidade a esse meio-campo do Flamengo. Agora, o Atlético, no retorno, ele teve uma queda acentuada, mas nada que preocupe com relação ao jogo de amanhã. Para mim, o Atlético vai encarar e deve vencer. A pressão é toda para cima do Flamengo, Letícia. Tá certo. A gente volta a conversar e a gente volta a falar mais sobre essa partida no Golaço de hoje, né, Éder? Isso, a gente aguarda. E os atleticanos que querem acompanhar o Galo no jogo de amanhã contra o Flamengo no Engenhão, no Rio de Janeiro, já podem comprar os ingressos. 2.000 ingressos, com valor de R$20 cada, estão disponíveis para a torcida que ficará no setor norte do estádio. Em Belo Horizonte, a venda começou hoje às 10 da manhã, na sede de Lourdes, e vai até às 8 da noite. Falar do Cruzeiro agora. Cruzeiro começou o campeonato bem, chegou até a liderar a competição, vocês lembram, né? Perdeu alguns jogos e aí o foco começou a ser o G4. Só que agora, depois de 5 partidas sem vencer, o time já começa a olhar ela para baixo. Será que a zona de rebaixamento vai ser de novo um fantasma para o Cruzeiro? Aos poucos, o discurso cruzeirense vai mudando. No primeiro turno, a equipe que chegou a liderar o Brasileirão estava brigando com todas as forças pelo G4. Primeiramente, a Libertadores nós vamos em busca e depois, se tiver a possibilidade pelo título, nós vamos em busca disso também. Então, vamos trabalhar forte para que a gente possa estar buscando algo mais no campeonato também. Mas com 5 jogos sem vencer, o cruzeirense passa a ter outra preocupação no campeonato. Hoje, o Cruzeiro está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. 9 pontos separam a equipe do Vasco, que está em 4º lugar. Já em relação à zona da degola, o Cruzeiro aparece a 9 pontos do Sport, 17º colocado. Se continuar com esse time aí, vai ser rebaixado mesmo. Eu acredito que vai pelo G4 ainda. A pressão sobre o técnico Celso Roth aumentou com o jejum de vitórias. Mas mesmo com os tropeços, ele tem a confiança da diretoria. Nós precisamos do resultado, não por trabalho do treinador, a permanência do treinador, mas sim por um contexto geral, né, dentro daquilo que a gente imagina que é sair o mais rápido possível dessa situação e tentar ainda alcançar alguma coisa nesse campeonato. G4 ou Z4? Éder, que escolha? Complicado, não tem escolha. Logicamente. A melhor escolha é o G4, lógico, não, né? Mas... Com certeza, Leite, mas está muito difícil. O Cruzeiro, se não vencer o Internacional, aí sim já começa a preocupar. Porque logo depois vem o Grêmio fora de casa. Então é importante essa vitória agora para dar uma aliviada, né? Até para baixar um pouquinho a poeira lá no Cruzeiro, que realmente lá está muito confuso, né? A gente sabe que o Cruzeiro vai ter mais problemas essa semana ainda para escalar o time no sábado. Jogadores novamente expulsos, jogador machucado, não tem. A novidade pode ser o Martinúcio, né, que está aí em condições, mas a gente não sabe se está bem fisicamente ainda para poder estrear. Mas o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é difícil. Vamos voltar a falar com o Everton Guimarães, então, Vamos lá. Estúdios da Rádio Esportes FM 94.1. Everton, entre Z4 e G4, a escolha parece muito simples, mas... é um pouco mais complexo do que parece, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? E aí o Cruzeiro é que escolhe. Agora o Inter também vem numa instabilidade muito grande. Eu acho que é uma boa hora para o Cruzeiro conseguir uma vitória e seguir rumo ao G4. Beleza, valeu, Everton. E para vocês que estão acompanhando o Golaço, qual foi o Golaço da rodada? Aquele gol mais bonito, hein? Escolha o seu e concorra a uma camisa Deep Roots. Você pode votar pelo Facebook, Golaço Oficial, ou pelo Twitter. No Twitter nós somos @GolaçoBand. Veja agora os candidatos. Candidato número 1, Leandro Damião, do Internacional. O centroavante dominou e marcou um belo gol de fora da área. Candidato número 2, Seedorf, do Botafogo. O meia arrancou pela esquerda, bagunçou a zaga corintiana e marcou no cantinho de Cássio. Candidato número 3,
Fred, do Fluminense. O artilheiro recebeu o passe de Thiago Neves e mostrou oportunismo. De primeira, balançou as redes. Bom, antes de eu seguir aqui o Golaçô, só um tempinho para o Éder me contar qual que é a escolha dele. Golaçô da rodada, na sua opinião? Não, Sidoff. Foi um golaço e também o cara levando a bola ali no juntinho do pé, novamente, bateu muito bem. Sidoff. E tá fazendo gol esse rapazinho. Um rapazinho de quase 40 anos, hein? Sidoff. Mas tá bem o rapazinho, tá muito bem. bem. Agora, gente, olha essa polêmica. O técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, garantiu depois do jogo de domingo contra o Atlético que as dimensões do Estádio Independência estão fora do padrão da FIFA. Será? Ele afirmou que esse seria um dos motivos da boa campanha do Galo neste campeonato. Estádio Independência, uma panela de pressão. Na verdade, um caldeirão de polêmicas. Os chamados pontos cegos, a proibição de bandeiras e o estado do gramado são apenas alguns dos assuntos que já geraram discussões. Agora, as dimensões do gramado do estádio se transformaram no assunto da vez. A alerta foi dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo após a partida entre Atlético e Grêmio no último fim de semana. Aqui é um campo, até mandar medir aí, porque o pessoal tem uma medida. Isso é Miguel. Isso é Miguel, vou mandar medir, já mandei medir aqui, tem a medida. 98 por 68, isso é Miguel. 98 por 68, esse negócio de 105 que está lá, é tudo Miguel. É tudo Miguel que está lá. Então, manda medir que você vai ver que é 98 por 68. E eu mandei medir, eu não sou tonto. Então, o que acontece? Qualquer bola que vem aqui, o Bernardo, e quando joga o medir lá, o Danilinho, o Ronaldo já sabe onde é que vai meter a bola. De acordo com a BWA Arenas, administradora do estádio, o Independência atende os padrões exigidos pela FIFA. São 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Mas, para o treinador do Grêmio, as dimensões do campo são, na verdade, 98 metros de comprimento por 68 metros de largura. Quem tem razão nessa história? Vanderlei Luxemburgo ou BWA Arenas? Quem tem razão, eu não sei. Mas que existe algo muito interessante nessa história, existe, né? É, bem lembrado aí pro nosso querido Marcel aí. Ele não reclamou quando ele jogou contra o Cruzeiro aqui, não, né? E venceu o Cruzeiro aqui dentro, né? Ele não reclamou. Agora ontem vai jogar com o Atlético. Parece que até isso vai fazer diferença pro Atlético ser campeão. Esse Vanderlei é catimbeiro demais, né, gente? Bem que você avisou. Você passou a semana inteira avisando. Cuidado com o Vanderlei. Cuidado com ele. O Cruzeiro vai jogar contra ele lá. Tomara que o Cruzeiro faz uma goleada nele lá em Porto Alegre, tomara. Aí ele vai reclamar das dimensões do estádio, também. Será? Não. É o Vanderlei que a gente conhece, né? Se ele não fizesse alguma coisa polêmica, a gente ia estranhar. É porque fica sem aparecer um pouquinho, aí ele tem que fazer alguma coisa para aparecer na mídia. É isso aí, Vanderlei. Funcionou. E hoje o América enfrenta o Grêmio Barueri às 9 horas na Arena Independência pela 27ª rodada. A 9 pontos de distância do G4, na 8ª posição, com 40 pontos, o Coelho quer aproveitar esse duelo com o Lanterna para se reaproximar das equipes que brigam pelo acesso à Série A. O Grêmio Barueri, por sua vez, vive uma situação desesperadora, né? O time paulista ocupa a última colocação com apenas 14 pontos. Em caso de vitória, o time paulista deixa a Lanterna e empurra o Ipatinga. Para a partida, novidades no Coelho. O técnico Mauro Fernandes escalou o jovem Matheus, que assume a camisa 1 de Neneca, suspenso por causa daquela expulsão, num lance muito louco contra o Bragantino, né, que ele agrediu o adversário numa voadora lá. E o técnico poderá contar com o retorno de Rodriguinho, recuperado de lesão e que estava afastado por indisciplina. Também terá a volta do atacante Everton, dupla de Alessandro. Na zaga, Everton Luiz também ganha nova oportunidade depois de um afastamento. Com Leandro Ferreira fora por fratura no nariz, Agenor entra no meio-campo ao lado de Marquinhos Paraná, Gilberto e Rodriguinho. A única dúvida de Mauro Fernandes é na lateral esquerda. Pará e Brian estão disputando a posição. Ainda hoje, também às 9 da noite, o Boa Esporte encara o Joinville, em Santa Catarina. O Golaço vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta